Oi, pessoal. Meu nome é Gerardo Campana. Sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta transpessoal. Depois que postei o vídeo no qual abordo o tema A Criança Magoada e Ferida e a Política, recebi muitas mensagens solicitando expandir um pouco mais o tema da criança magoada e ferida. Muita gente parece ter ficado interessada a respeito desse tema, que realmente é um tema muito interessante e que diz respeito, de uma forma geral, a todos nós, né? Me perguntaram como é que pode ser isso, da pessoa ter uma parte dela que se desenvolveu mais do que outras, né? E não é difícil a gente poder, do ponto de vista prático, perceber essa questão, né? Basta a gente ver que em determinadas áreas nós somos bons, eficientes, competentes, e enquanto que em outras, às vezes nós temos dificuldades muito grandes para levarmos adiante, seja aquilo que for, né? Por exemplo, uma pessoa pode ser muito boa na área de empreendimento, nos negócios, na profissão e ter uma dificuldade grande na área de relacionamentos. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, né? A pessoa pode ter muitos amigos, por exemplo, ter facilidades nessa área de conquistar novas amizades e ter uma dificuldade muito grande para estabelecer um relacionamento amoroso, afetivo, duradouro, né? Ou a pessoa pode ser fácil de fazer amigos, ter facilidade para estabelecer um relacionamento afetivo duradouro e ter muita dificuldade no campo profissional, né? E por aí afora. Então, temos áreas nas quais a gente consegue compreender melhor aquilo que nos é apresentado e temos outras que a gente muitas vezes precisa de ajuda para atingir essa compreensão, né? Então não é difícil a gente poder perceber isso. E como eu falei no outro vídeo, e eu quero ver se neste eu faço um vídeo inclusive mais curto, né, do que o anterior, embora o anterior não tenha sido tão longo, né? Eu disse que Freud falou a esse respeito quando ele abordou a questão da libido, por exemplo, não desenvolvida. A libido que fica congelada no espaço-tempo mental em determinadas experiências primitivas, por exemplo, da infância, né, ou da infância mais recuada, e hoje, né, nós estamos indo além dos estudos freudianos, porque, por exemplo, Freud ele estudou a partir do nascimento. Otto Rank ele estudou a respeito da questão do trauma do nascimento, ou seja, já se antecipou, né? E outros pesquisadores estudaram o tempo de vida intrauterina, como, por exemplo, Stanislavs Grof e outros mais. Nós que trabalhamos com estados incomuns de consciência, ou seja, estados de transe, né, a gente utiliza recursos que levam a pessoa a vivenciar situações, seja da infância, seja do nascimento ou intraútero, né? E ali, nessas áreas, nessas faixas, estão muitas vezes as experiências, né, que alicerçam a área não desenvolvida da atualidade. E, normalmente, essas dificuldades ou essas áreas não desenvolvidas, elas têm a ver com alguma situação traumática. Ou traumática impactante, ou aquela que se repete, que não é tão impactante,
mas pela repetição ela forma aquilo que o Winnicott chamou de trauma cumulativo, né? E que terminou por influir bastante na formação da personalidade e, consequentemente, na atuação do indivíduo frente ao mundo e frente a ele mesmo e aos relacionamentos. Então, o que é que ocorre com a criança, né? Inclusive com o bebê? Né? Vocês podem acessar na internet e vocês vão ver muitas pesquisas sobre a relação mãe-bebê, e aí eu não tô me referindo só às pesquisas feitas pelos psicanalistas, né, da época de Melanie Klein, né, da época de Winnicott, né, do Spitz, né, e outros psicanalistas, né, que estudaram muito o bebê. Eu lembro que durante o período de residência médica, eu fiz a residência médica aqui no Brasil, na parte aqui no Brasil, em duas instituições que eram comunidades terapêuticas e eram de orientação psicanalítica. O modelo da de São Paulo era freudiana e o modelo da de Porto Alegre era bioniana, kleiniana, e tinha alguma coisa, pouca, mas tinha de Winnicott, mas era principalmente Bion, Melanie Klein, embora Freud fosse, obviamente, o alicerce disso aí, né? Então, eu tive, e os colegas também que estavam na residência, tivemos que passar 2 meses, se não me faz, cerca de 40 dias em uma creche de bebê, observando, né, observando os bebês. Né? Tinha bebê lá de 1 mês, 2 meses, né, na creche. Era uma creche só de bebês e nós passávamos cerca de 4 horas diariamente observando o comportamento dos bebês. E depois a gente fazia as anotações e depois a gente tinha que apresentar o relatório e o relatório fazia um contraponto com aquilo que a gente tinha estudado em Melanie Klein, principalmente, né? Então, mas eu não estou me referindo propriamente a esses autores. Vocês vão encontrar pesquisadores mais recentes que acompanham o desenvolvimento de bebês e é evidente, através dessas pesquisas, que o bebê não é um ser, digamos ali, que está inerte do ponto de vista afetivo. Ele interage com a mãe, né, principalmente, mas depois também com o pai, né? E nessa interação ele busca conquistar o seu espaço. Então, os estudos mostram como os bebês controlam os adultos, né? E mesmo que pareça estranho para muitos de vocês, né, vão lá, verifiquem, pesquisem e vocês vão encontrar aquilo que eu estou dizendo. Ou quem ainda tem bebê, né, filho de poucos meses ou de poucas semanas de nascido, observem como eles fazem, né, para conseguirem aquilo que precisam. E aí eu não estou me referindo apenas ao choro, né, que vem automaticamente em função de algum desconforto, né, de estar molhado pela urina, sujo pelas fezes, né, de estar com fome, ou algum outro desconforto, e o choro vai atrair, né, aquele ou aquela que vai retirá-lo do desconforto. Não estou me referindo só a isso, não. Vai além disso, né? Mas na relação dos pais com o bebê, é muito importante se dizer que ali não tem somente a mãe, o pai e o bebê, né? Ali tem, além do bebê, que é um ser que está compondo, né, sua nova personalidade, ou a sua personalidade, né, através da interação com as figuras parentais primitivas,
mais aquilo que ele já trouxe com ele, né? Mas o pai e a mãe não são somente o pai e a mãe. Ali, na relação, por exemplo, pegando a mãe, da mãe com o bebê, tá a mãe adulta, que tem consciência de si, do seu papel, mas consorciada com essa adulta tá o bebê que ela foi, né? E que refez a trajetória do útero enquanto ela estava grávida, e está ali dentro dela o pai e a mãe introjetados, né? E essa criança interna, esse bebê interno, ele entra também, não de forma consciente, na interação com o bebê, né? E é fundamental para que o bebê seja auxiliado a sair de dentro de si para o mundo, né? Ou seja, é como se fosse uma semente que precisa de um terreno fértil para que do seu interior emerja, né? Ou emerjam os atributos, né? Que vão compor os componentes da futura personalidade daquele ser em formação. Bom, então, o elemento fundamental nessa interação, né, um elemento fundamental, é exatamente o afeto, né, ou seja, a capacidade, a habilidade da mãe e do pai, obviamente, de se ligar afetivamente ao filho, aquele ser que está ali frágil e inteiramente dependente deles. Então, é o afeto que vai mobilizando os elementos do bebê a se comporem para a formação da nova personalidade. E é o afeto ou o amor que vai fazendo com que a nova personalidade vá desabrochando, vá se compondo até formar o elemento que virá a ser, né, mais adiante, no curso do seu desenvolvimento. Mas ali se formam as bases principais, né? E dependendo de como foi a relação daquela mãe, daquele pai com seus pais, né, dependendo de como foram acolhidos, de como foram amados, vai ser também a forma como eles estarão se relacionando com o seu bebê. Então, se o afeto ali estiver meio bloqueado por conta das experiências pessoais da mãe ou do pai, obviamente que vai haver dificuldade na relação. E o que é que o bebê vai fazer? O bebê ele vai começar a desenvolver estruturas defensivas para obter aquilo que ele julga necessário para si, ou que ele julga merecer. Talvez também pareça meio estranho dizer assim, o bebê vai se defender, né? Mas imagine que a nossa estrutura fundamental, talvez 90% dela, é inconsciente, né? Então, nessa área do inconsciente, a maior parte da nossa vida é formulada mesmo de nós adultos. E no bebê, isso é praticamente 100%. Né? 100%. Então, o bebê vai criando estruturas defensivas para poder obter o amor que ele julga não estar recebendo ou que realmente não está recebendo na proporção que ele desejaria, né? Então, fica uma falta ali. E essa falta ela vai ou ser contrabalanceada mais adiante, até a adolescência, ou ela vai perdurar até a fase adulta. Então, a estrutura, digamos, defensiva, que é composta juntamente com a personalidade, né, ela tem por objetivo fazer com que aquele ser ele se sinta reconhecido, amado, aceito e acolhido e atendido. Né? E atendido. Então, quando isso não ocorre,
obviamente ele vai reagir de acordo com a sua característica individual, né? Característica individual. Se você pensar, por exemplo, no ser humano, né, como sendo, além do humano, ele sendo também, né, como ele o é, um animal que desenvolveu a capacidade de pensar e de sentir e uma capacidade estética, né, então ele possui uma carga instintual tanto quanto qualquer outro animal, né? E qual é a características? Quais são as características da carga instintual? Buscar segurança ou manter a segurança, sobrevivência, território, né? Por que o território é tão importante? Porque é no território onde ele encontra o alimento, onde ele procria, né? E onde ele se sente, o animal, seguro, obviamente, né? E ele faz isso não com uma consciência nítida do que ele está fazendo, como nós, seres humanos, presumimos que temos essa lucidez, né? Mas ele faz isso movido por essa carga instintual. Porque naquele território que ele vai marcando com os excrementos e com odores de determinadas glândulas, né, ele se sente razoavelmente protegido, né, e tenta manter os intrusos à distância, né, do local que lhe é de segurança, né? Então, nós os seres humanos, como eu disse no outro vídeo, além da situação do território que a gente ainda tem, a nossa casa, nossas propriedades, nossos bens, temos outros que são virtuais. Temos títulos, temos cargos, né? Temos ou não, temos prestígio, né? O prestígio que a gente fez ou faz para conquistar, né? E tem um outro território que é o território da autoimagem, né? E esse território ele é tão defendido quanto os demais. Talvez nós, animais humanos, né, nos empenhemos mais na defesa do território virtual do que propriamente na defesa do território físico, né? Porque o território virtual, embora o físico também esteja vinculado, está muito associado à autoestima, né? Então, o campo da personalidade, a autoimagem, o ser quer ser aceito, reconhecido, né? Que gostem dele, né? Todos nós queremos isso, né? E que as coisas se processem mais ou menos, ou mais para mais do que para menos, dentro do modelo desejado por nós, né? Então, quanto mais a área não desenvolvida ela está presente, né, ela está forte, ela está muito vinculada a estruturas mal resolvidas da infância, por exemplo, né, ou do nascimento, maior será a nossa reação àqueles eventos, àquilo que pareça, né, ameaçar o nosso território, né? E principalmente o território virtual. Como acontece com os animais, conosco também, né? A nossa autoimagem, ou esse território que eu estava falando, ele pode se projetar para elementos fora de mim, como, por exemplo, o clube que eu torço, né? Então, o clube que eu torço, ele pode fazer parte desse território, né? E eu tendo a defender o meu clube e a considerá-lo o melhor. E os demais, né, coitados, não chegam nem aos pés do meu clube. Eu posso também projetar a autoimagem, né, num partido político, eu posso projetar numa religião, né? E aí eu quero frisar que nós continuamos funcionando dentro do aspecto da tribo, dentro do aspecto tribal,
né? Então, é muito importante, eu me sinto mais seguro fazendo parte de um determinado clube, uma torcida de um time, um partido, uma ideologia política ou uma determinada religião, um modo de pensar, uma filosofia de pensar, né? Porque eu, fazendo parte de um grupo, fortaleço minha autoimagem e a minha autoimagem fortalece a autoimagem, né, grupal ou essa egrégora da qual eu faço parte, né? Bom, se a minha criança magoada e ferida ela tiver ainda muito presente, né, é óbvio que eu vou me situar dentro daquele determinado paradigma. Né? E eu vou defender o paradigma com unhas e dentes, ou garras, né, e dentes, porque aí entra o animal. Eu vou ficar com raiva daqueles que pensam diferente de mim. Né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu devia estar na faculdade, né? E eu defendia muito o pensamento que eu estava aprendendo lá na faculdade, o pensamento científico, e um amigo meu, ele defendia o pensamento dele religioso, né? Que estava desvinculado da ciência e para mim na ocasião era absurdo. E aí dentro do pensamento científico eu fui desmontando o pensamento, tudo aquilo que ele dizia. E ele foi ficando com raiva, eu fui ficando com raiva e quase a gente ia para os tapas, né? Ou eu estava defendendo alguma coisa, ou ele estava realmente defendendo alguma coisa, estávamos, né? O território da criança, magoada e ferida. Ou seja, se alguém nega a mim, ou se alguém discorda de mim, essa pessoa é como se ela estivesse me negando. E isso é sentido pela criança magoada e ferida, pela área não desenvolvida, semelhante a uma morte. E vai me fazer reagir, né, ou recuando, ou indo com violência para defender a minha ideia e colocar a do outro abaixo, né? Abaixo. Então, nós ainda funcionamos muito assim. Porque como o amor amadurecido ainda não é apanágio de nós humanos, é o amor que nos é possível, nós acolhemos e nos relacionamos com os nossos filhos desde antes deles nascerem, de acordo com as nossas possibilidades, muito movidos pelas nossas também crianças magoadas e feridas e os nossos bebês internos com sentimentos de rejeição, de abandono, né? Então, a circunstância do não desenvolvimento vai passando de geração a geração, até que a gente tome consciência disso e a gente começa a se trabalhar para perceber a criança ou a área não desenvolvida ou as áreas não desenvolvidas da gente. A gente tentar compreender por que a gente reage, né, com tanta rigidez, por que a gente reage, né, com tanta raiva, com tanto aborrecimento, quando algo não está do jeito como a gente gostaria que fosse, ou quando alguém não está pensando ou está exprimindo uma ideia que é contrária àquela que eu penso, né? Então, quando a gente se dispuser realmente a buscar entender o que é que está se passando dentro da gente, aí é possível que a gente entre numa fase de maior acolhimento, autoacolhimento e autoamor. E a gente comece a mudar e, como consequência disso, a sociedade gradativamente irá mudando também. Mas enquanto isso não ocorrer, né, a gente vai sempre estar julgando que a gente é o correto e aquele outro, puxa, que pensamento besta daquele outro, aquilo ali é um burro. Né? Aquilo ali não tem a menor compreensão, ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu consigo compreender, eu sou mais inteligente do que todos eles,
né? Eu tenho uma capacidade de percepção mais lúcida e todos os outros que pensam diferente de mim, coitados, né? Não vale, não vale a pena nem comentar. Então isso é o modelo da criança magoada e ferida. E isso tem a ver, por exemplo, com aquilo, se a gente for levar para o pensamento mais vinculado à religião, com aquilo que Paulo de Tarso chamou de o homem velho, né? Quando ele dizia que o bem que eu desejo fazer, eu não o faço, mas o mal que não mais quero, continuo a praticá-lo, porque há um espinho ferindo a minha carne. O que é esse espinho, né? Esse espinho pode se apresentar sob a forma de desejos, pode se apresentar sob a forma de impulsos, né? Propelindo a gente para determinados comportamentos, determinadas reações que tomam conta do ego, e aí o ego se vê manipulado, né, por esses conteúdos que vêm do inconsciente mais profundo, né? Então, o homem velho, que ainda está vinculado às instâncias não desenvolvidas, psíquicas, né, ele ainda está muito dentro do padrão da lei do mais forte, né? Ou seja, aí tem o pessoal dizendo, o exército tem que intervir, intervenção militar, porque esses políticos são todos ladrões, são todos corruptos. É óbvio que não são todos os políticos que são corruptos, né? Tem muitos que são, e a gente está vendo cada vez mais aqueles que são realmente corruptos, né? Mas não é pela via das forças, é pela via do diálogo, é pelas vias democráticas que as coisas têm possibilidade de progredir, de crescer. Mas é importante que eu perceba a minha criança magoada e ferida e eu comece a cuidar dela. Porque senão o meu desejo, além da lei do mais forte, né, exercer um domínio, é predominar sobre o outro. Ou seja, o outro está errado, eu tenho que pô-lo abaixo e ele vai ter que me obedecer, né? Então, isso aí ainda também está consociado com a ideia de que eu preciso ter posição, dinheiro, bens, prestígio para poder ter poder e me respeitarem, né? É só lembrar no trânsito, quando alguém faz uma barbeiragem, como eu disse da outra vez, o pensamento é, se fosse, né, um caminhãozão, né, essa pessoa não faria isso, né? Não faria isso. Ou seja, ela só faz isso porque eu sou pequeno, né? Então, a ideia de ter muito dinheiro, de ter muitos bens, ele vem também do sentimento da criança magoada e ferida, da instância não desenvolvida e daquela propensão, por exemplo, que no reino animal é de acumular gordura, né? Ou de guardar para o período da escassez, sejam os locais muito frios ou sejam os locais muito quentes, né? Guardar porque vai faltar. Então, a gente não fica estocando alimento, a gente estoca dinheiro, a gente estoca bens, né? Para que no futuro, né, quando eu já não tiver tanta condição de trabalhar, eu tenha segurança, né? Segurança financeira, e eu consiga me manter. Não só isso, mas também, quanto mais eu tiver, mais as pessoas vão me respeitar. Porque a criança magoada e ferida, ela está muito vinculada à ideia de aparência, né? De aparência, ou seja, eu preciso ter uma aparência boa, eu preciso ser bonito, eu preciso ser magro, porque aí vão gostar de mim. Eu preciso ser malhado, né? Porque aí vão gostar de mim. Eu preciso ter o cabelo dessa forma, a barba desse jeito. Se vocês estão vendo, eu estava muito barbado no outro vídeo, porque não tinha barbeiro aberto em lugar nenhum, né? Então, meu próprio filho, ele fez a minha barba e fez o meu cabelo, né, para que eu pudesse, né, aparecer melhor, né, neste vídeo e nos demais, ou quando eu tiver que sair, né? Então, a aparência ainda
ela está muito importante, não é? Ela é muito importante ainda, mais do que ela deveria ser, né? Porque eu tenho que ser melhor do que o outro também na aparência, porque ele é meu concorrente, ele é meu adversário, ele vai fazer de todo o possível para me derrubar, né? Para tomar o meu lugar. Então eu tenho que ser melhor do que ele, né? Eu tenho que ser mais esperto do que ele, porque todo o meu pensamento ele está projetado para o aqui e agora, no sentido de eu ser melhor, eu ser mais poderoso, eu ter mais do que o outro, para que também no futuro eu esteja seguro, né? Então isso está muito vinculado à ideia da vida material e da prosperidade material. Isso tem atrapalhado muito a nossa vida, né? Porque a gente vendo o outro dessa forma, a gente vai tender a passar por cima dele para conquistar, tanto individualmente, como coletivamente, como nação também, né? O que é que a gente vê? Nações que querem dominar as outras, tanto do ponto de vista bélico, como do ponto de vista econômico, cultural, por aí afora, né? Então, tudo isso está vinculado ao não desenvolvimento, ao atraso, né, nesse desenvolvimento psíquico. Porque o homem novo, pegando a terminologia de Paulo de Tarso, né, ou seja, aquele ser que já amadureceu mais, né, que está mais integrado, ele não tem as suas áreas tão dissociadas assim, né, ele percebe-se como igual a todo mundo. Ou seja, somos todos iguais. Ele respeita o outro, né? E ele considera que ele não tem que conquistar o outro, nem conquistar nada, né? Absolutamente. Que as conquistas que ele fizer vão ser fruto, resultado de um trabalho bem feito, principalmente voltado para beneficiar a comunidade onde ele está inserida. Porque o objetivo maior do indivíduo que tem a criança saudável, né, é conquistar a si mesmo, é se conhecer, é entender as suas reações, entender as suas emoções, né, é aprender a se acolher, entender por que é que fica com raiva quando alguém escreve algo que o desagradou bastante, porque no primeiro momento aquele outro não entende. Mas espera aí um pouquinho, por que é que está me machucando tanto? Né? Porque está mexendo tanto comigo? Né? E aí aquele que está trabalhando no sentido do homem novo, ele tenta perceber o que é que está ocorrendo consigo, porque ele está buscando a conexão com a essência, né? Ele conhece a carga instintual, ele conhece razoavelmente a sua sombra, mas ele sabe que tem uma instância muito profunda, que é sábia, que é suave e é de calma absoluta. Então, através do autoconhecimento, ele busca a conexão com essa essência, tanto no sentido de se perceber mais profundamente, ou seja, através da conexão consigo mesmo, como através da conexão com o outro. E aí ele exercita a solidariedade, ele exercita a gentileza, né? Ele exercita a compaixão, porque compreende que esses atributos eles precisam ser treinados e está usando a inteligência para beneficiar a todos. E compreende-se fazendo parte de um grande todo, né? Ele é, ao mesmo tempo, esse todo e ele é também uma parte desse todo. E aí ele já está vivendo uma vida espiritual, né? Porque vida espiritual não é você estar rezando o tempo todo, não. É você estar dentro desse contexto onde, né, a sua conexão, você está buscando uma conexão mais profunda com sua essência e através da sua essência com o cosmos, com a totalidade e com todos, né? De que adianta eu ficar orando a Deus se eu estou abusado, aborrecido com as pessoas?
De que é que adianta eu estar participando de uma religião se eu fico remoendo picuinhas no dia a dia? Não adianta muito. Ou melhor, adianta sim, né? Porque é um processo de aprendizado. A gente vai aprendendo. Porque essas picuinhas todos nós temos. Então esse é o modelo. E o convite atual, né? O convite atual é para que a gente se humanize. Ou seja, a gente consiga perceber a carga instintual e toda a nossa sociedade ela está estruturada, as nossas leis inclusive, né, elas estão estruturadas no sentido de manter a carga instintual em função, né, em ação, né, e por isso é tão difícil a gente sair, porque é crença comum, eu tenho que sobreviver, né, eu tenho que ganhar o pão de cada dia, né, se eu não for mais esperto, os outros vão passar por cima e passam mesmo. Né? Mas a gente não precisa estar vinculado a esse modelo. Nem a gente precisa, também eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai se isolar e a gente vai para uma caverna, né, distante da civilização para poder viver isso. Absolutamente. A gente vive isso na civilização, né, porque é no contato com as pessoas que a gente vai se conhecendo mais. É no contato com as pessoas que a carga instintual vem à tona, e junto com a carga instintual a criança magoada e ferida. Né? E é através dessas emergências que a gente vai se percebendo que a gente pode se conhecer mais, se perceber melhor e até buscar ajuda, quando sozinho a gente não está conseguindo fazer frente àquilo que está emergindo, àquilo que a gente está percebendo. Então, o convite que eu vejo a vida formulando é no sentido de que a gente perceba, né, as diferentes instâncias do nosso ser e, percebendo-as, a gente possa compreender que tem áreas mais desenvolvidas e tem áreas que ficaram lá atrás, no tempo, né? Ficaram lá atrás. E aí a gente trabalhar a área mais desenvolvida junto com o ego, a parte racional, consciente, para a gente poder fazer a escolha de ir ao encontro das áreas não desenvolvidas e poder auxiliá-las a transitar de onde elas estão para a integração com a totalidade do ser. Isso é o processo de individuação, isso é o processo de autointegração, para que a gente se alo-integre, ou seja, a gente se integre com tudo mais que está à nossa volta e possamos, aprendendo a nos amar, a gente possa também aprender a amar o nosso próximo, respeitando na sua maneira de pensar. Respeitar a maneira de pensar não significa eu me omitir na minha maneira de pensar, nem trabalhar para que as coisas funcionem de uma forma cada vez melhor. Mas a forma de funcionar melhor não significa que seja exatamente somente a minha. Né? Então, é muito importante eu poder perceber a criança ou as instâncias não desenvolvidas do meu ser para poder acolhê-las, aprender a amá-las e aprender a fazê-las transitar para patamares, né, mais aperfeiçoados, né, e se integrarem com a totalidade do meu ser. Então, gente, espero que eu tenha sido talvez mais explícito, né, no comentário de hoje. E aí continuem comentando, mandando suas observações para que a gente, trocando ideias, né, eu possa inclusive fazer outros vídeos, né, não só aprofundando o tema, mas talvez entrando nas derivações desse tema. Um grande abraço para todos, né? Saúde e paz, né? Para que a gente vá ultrapassando esse momento difícil que o planeta, a humanidade está vivendo, com serenidade, com aprendizado e com maior desenvolvimento da nossa capacidade de compaixão e de compreensão. Um abraço a todos.